E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje vai ser mais um daqueles vídeos que são meio que uma review, né? Hoje eu vou falar do jogo Ultra Kill, que é um jogo que ainda tá em desenvolvimento e ainda assim consegue ser um dos melhores jogos que eu já joguei. Antes mesmo de eu gravar esse vídeo, já tinha até recebido comentários aqui no canal falando pra mim jogar esse jogo. E como um jogo indie, eu acho que ele merece bem mais atenção se você levar em consideração quão bem feito ele é. Então vamos começar porque eu tenho muita coisa pra falar desse jogo. Seu desgraçado! Não! Bom, pra quem não tá sabendo, o Ultra Kill começou a ser desenvolvido já faz um tempinho. Ele é desenvolvido por esse cara aqui. Ele tem um canal no YouTube onde de vez em quando ele posta as atualizações sobre o jogo. Então eu recomendo você ir lá dar uma olhada no canal dele. E bem, o que é o Ultra Kill, né? Esse jogo é meio que um boomer shooter, tá ligado? É como se fosse tipo um Doom, só que mais moderninho e com uma movimentação bem mais frenética. Basicamente nesse jogo você começa em um lugar e o seu objetivo é chegar no final do mapa e pra isso você tem que varrer tudo que tiver no seu caminho. Por si só a ideia já é interessante, mas eu acho que esse jogo se torna bem mais interessante quando você leva em consideração que esse jogo literalmente se passa no inferno. Agora é a parte onde eu conto um pouco do enredo do jogo. Tem alguns pseudo-spoilers aqui, eu acho, então se você não quiser ouvir eles, vai para esse minuto que tá aparecendo aí na tela. Nesse jogo você controla uma máquina chamada V1 ou V1 para os mais íntimos. É meio que uma máquina de guerra que é basicamente imbatível. O V1 foi uma máquina criada para a guerra, né? Acontece que no momento em que esse jogo se passa, a humanidade simplesmente não existe mais. E o nosso personagenzinho V1, assim como todos os outros robôs desse jogo, eles são energizados a partir de sangue. Isso mesmo, para os robôs e as máquinas continuarem funcionando, eles precisam de sangue. Por isso que nesse jogo, para você se curar, a única maneira de fazer isso é matando os inimigos e se curando com o sangue deles. Pois é, esse jogo é meio violento. Isso explica por que o protagonista tá descendo no inferno, né? Já que não existe humanos pra mim coletar o sangue, então eu vou ir no inferno matar eles de novo, só pra continuar vivo. Então como você só consegue se curar lutando e causando dano nos inimigos e estando próximo a eles, o jogo meio que te incentiva a jogar de uma forma bem frenética mesmo. Porque ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado pra não tomar dano e desviar dos ataques dos inimigos, você também tem que estar perto deles pra conseguir causar dano e se curar no processo. E eu acho que é isso que faz esse jogo tão difícil, porque a maioria dos inimigos são muito perigosos se você ficar perto demais deles. Você é uma porrinha insignificante! Mas ao mesmo tempo, se você ficar em uma posição defensiva à distância, você não vai conseguir causar muito dano neles e consequentemente você também não vai conseguir se curar no processo. Você começa o jogo apenas com um revólver, e você tem essa habilidade de debulhar os seus inimigos com um raio laser. E conforme você avança pelo jogo, você vai desbloqueando as outras armas. E é interessante que uma das principais mecânicas desse jogo é o parry. Isso mesmo, você pode literalmente dar um soco nos tiros dos inimigos e matar eles com o próprio disparo. Não só isso, você pode dar parry nos seus próprios tiros para conseguir dar ainda mais dano nos inimigos. Coitadinho deles. É meio difícil de aprender no começo, mas depois que você pega o jeito, é muito satisfatório conseguir dar um parry e matar todo mundo. Isso se torna ainda mais interessante quando você vê as armas do jogo, que são bem criativas. O jogo tem apenas 5 armas, porém essas armas possuem versões alternativas que você consegue no jogo que mudam a maneira que você joga com elas, totalizando mais de 12 armas para você poder brincar nesse jogo. E algumas dessas versões são bem criativas. Uma delas é uma versão alternativa do revólver, que permite que você jogue uma moeda no ar. Se você conseguir acertar essa moeda enquanto ela ainda tá no ar, você meio que causa um ricochete que mira nos pontos fracos dos inimigos. Tem também essa versão alternativa do lança-foguetes que você consegue no final do jogo, que permite que você dispare bolas de canhão ao invés de foguetes, e você ainda pode dar parry nela. Então
Você vai estar bem equipado nesse jogo. Porém, não vai pensando que por isso o jogo vai ficar fácil não, porque não fica, velho. Na verdade, é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. Você tem que ter os reflexos de um deus para conseguir não tomar dano numa fase. E alguns bosses são realmente difíceis de enfrentar, e isso pode levar várias tentativas, viu? E bem, eu não sei se eu mencionei a trilha sonora desse jogo, mas eu acho que palavras não podem descrevê-la, né? Então eu vou colocar alguns trechos aí da trilha sonora desse jogo só pra você dar uma olhada. É bem bacana você ouvir essas músicas enquanto você tá matando todo mundo no inferno. Um fato interessante é que o ambiente do jogo vai mudando conforme você progride, né? Porque esse jogo é baseado naquela história de que existem camadas no inferno. E quanto mais você avança, mais fundo você chega. A lore do jogo também é bem bacana. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque o foco do vídeo não é explicar a lore do jogo, mas ele é um daqueles jogos que tem uma lore bacana que tá aí pra quem tiver interesse, tá ligado? Se você não tiver interessado na lore e quiser simplesmente sair matando todo mundo com as suas novas arminhas, você pode fazer isso sem problema nenhum, porque não existe nenhum tipo de diálogo obrigatório nesse jogo. Você pode simplesmente andar pra frente e sair atirando em tudo que entra no seu caminho. Eu acho isso bem bacana. Ao mesmo tempo que se você parar pra ler as coisas que estão escritas no jogo e prestar atenção no cenário, você consegue perceber a lore do jogo e é algo bem sinistro. Eu poderia fazer um vídeo explicando a lore desse jogo, tá? É algo que eu nunca fiz antes, mas eu acho que seria interessante de tentar, né? Enfim, o jogo principal não tem nenhum modo multiplayer, mas ele não tem só a campanha pra você jogar não. Você pode jogar nesse modo aqui, o Cyber Grind, que é basicamente o modo de wave do jogo, onde você tem que tentar ir o mais longe possível sem morrer. E tem também o modo Sandbox, que permite que você fique brincando com os inimigos e os elementos do jogo. Não ironicamente, o modo Sandbox literalmente se passa em GM Construct do Garry's Mod. Na verdade, se você procurar, existe um easter egg nesse mapa que é literalmente uma mensagem do Gary Newman, o desenvolvedor do Garry's Mod, dizendo pro desenvolvedor do Ultra Kill que tava liberado usar o mapa do Garry's Mod nisso aí. Então eu acho que tá tudo bem, né? Está liberado usar o mapa, meu consagrado. Só não use as texturas, porque elas são da Valve. Gary Newman. Você pode mudar as estatísticas dos inimigos, colocar eles pra brigar e ver quem ganha. Você pode deformar eles se você quiser. Apesar da campanha do jogo ser meio que linear, onde você só vai passando de fase mesmo, o jogo te incentiva a voltar atrás e jogar as fases que você já jogou. Porque as fases nesse jogo são cheias de segredos que você só descobre se você prestar muita atenção ou se você correr atrás na internet mesmo. E existem muitos segredos que são bem criativos.
Numa das primeiras fases do jogo, Meat Grinder, existe uma maneira de você desbloquear uma fase secreta que é literalmente uma fase de terror. Nessa fase você tá praticamente desarmado e você tem que atravessar um labirinto escuro até chegar no final dele enquanto tem um monstrinho que fica correndo atrás de você. Eu não vou mentir, eu fiquei um pouco nervoso quando joguei isso da primeira vez. E tem alguns outros segredos bacanas também. Como por exemplo nessa fase do limbo, se você jogar uma moeda nessa fonte, ela vai se abrir e liberar uma fase secreta pra você jogar. Tem por exemplo esse boss aqui, que é o Ferryman, que ele é bem chatinho de enfrentar, mas se você for generoso e der uma moeda pra ele, ele vai ficar tão agradecido que vai abrir o portão da saída pra você e você pode só passar de fase sem ter que lutar com ele. Esses são só alguns exemplos, mas quase toda fase desse jogo tem pelo menos um segredo pra você explorar. Alguns desses segredos são tão bizarros que nem sequer parece que veio do mesmo jogo, sabe? Ai, finalmente um inimigo interessante. Demo Man. Mas tá aí um jogo que eu recomendo você jogar, cara. Se você gosta desse tipo de jogo que é desafiador e frenético, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse jogo. O jogo tem uma lore muito foda pra quem tiver interessado. Não só isso, como os inimigos são interessantes, as armas são divertidas de usar, os mapas são bem feitos e a ambientação do jogo é muito foda, mesmo com os gráficos do jogo sendo meio simples. Porém isso é até bom, porque significa que provavelmente vai rodar no seu PC se você tiver um. Mas em geral é isso aí. Essa foi mais uma das minhas reviews que deu vontade de fazer, então eu fiz. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você tenha gostado de conhecer esse jogo, porque é uma experiência bem bacana. Se você quiser conversar melhor comigo, você pode me adicionar no Discord, tá aí meu perfil na tela se você quiser me adicionar. E é isso aí pessoal, obrigado por assistir o vídeo até aqui e até semana que vem. Falou!